Qual o enfoque principal da hepatite, gente? Por que é importante que vocês façam a vacinação pré-entrada no hospital? Porque um dos principais sintomas da hepatite realmente é essa astenia, essa fraqueza, associada junto com essa icterícia, junto com essa falta de força, essa inapetência. Normalmente a comida também, a pessoa tem uma dificuldade de comer, né? Ela passa a ter a comida ela se torna meio que enjoativa, a comida não desce, a pessoa não tem um apetite. Muitas vezes o que acontece, o indivíduo só descobre a hepatite quando ele já está num estado mais avançado, quando o fígado está muito debilitado. Se a gente pegar o prefixo e o sufixo da palavra hepatite, o que a gente tem? A gente tem, seja bem-vinda, a gente tem uma parte, estamos vendo a hepatite. Temos uma parte da palavra que está relacionada ao hepatócito. E o sufixo it, ele tem muita relação com inflamações agudas. Então, no caso da hepatite, a gente tem uma inflamação da célula hepática. O que acontece? Acontece um acometimento do fígado, né, onde esse fígado fica doente, ele não consegue metabolizar as substâncias e trabalhar de uma forma certa. O fígado ele serve para metabolizar toda aquela parte, ele degrada toda a parte química, né, ele é responsável pela degradar todo o alimento que vem, né, que ele recebe uma quebra para que ele possa ser reabsorvido e metabolizado. Ali o aminoácido ele seja novamente religado para ele formar proteína, formar uma série de outros sistemas. Quando o fígado está doente, ele não consegue trabalhar certo e ele também não consegue excretar o que não presta. Com isso, tu tem acúmulo de ureia e creatinina, tu pode ter problemas hepáticos em função, problemas renais em função do problema hepático. Então é muito importante que o indivíduo ele comece a associar aquela urina que vai escura. Por que a pessoa que tem hepatite, às vezes ela tem aquela urina com cor de Coca-Cola? Porque ela tem um comprometimento também do sistema renal, além do sistema hepático. Ela tem um acúmulo de substâncias que são nocivas ao sistema. Ela pode ter, inclusive, encefalopatia hepática, que é quando a pessoa fica desorientada, ela fica meio que abobalhada realmente. Então a pessoa começa trocando algumas coisas em períodos e depois ela fica totalmente fora de si. Acontece acúmulo de ureia e creatinina também dentro do organismo. Com isso a pessoa pode ter coceira, pode ter um prurido intenso que pode causar lesão de pele. Não só nos braços, mas como em todo o corpo. Então, assim, acontece um acometimento que vai sendo progressivo e vai como se congestionasse todo o sistema corpóreo. Então, assim, atinge fígado, que atinge rim, que atinge o sistema nervoso central, que atinge todo o funcionamento do organismo. Então, assim, muitas pessoas, como eu já trouxe para vocês, eu tenho uma amiga que ela faleceu em um mês por causa de hepatite. Ela descobriu em um mês que ela tinha hepatite A. A hepatite A dela ela teve uma devastação absurda do fígado. Pela gravidade do quadro, ela passou na fila do transplante, porque hoje em dia tem a fila do transplante, mas a gravidade dos casos, ela leva muitas vezes a pessoa que está lá atrás a passar na frente das outras pessoas. E se ela não fizer o transplante, ela morre. Essa minha colega conseguiu um fígado em 2 dias, fez o transplante em São Paulo, fez o transplante na quarta, morreu domingo. Teve falência hepática, falência renal, e aí uma congestão múltipla de órgãos, com edema pulmonar, uma série de outras complicações. Ou seja, ela recebeu o fígado bom, mas ela não teve condições de voltar a ter um bom funcionamento. Por quê? Porque quando ela descobriu o problema já estava muito avançado. Então, assim, é bem importante que num primeiro sinal e sintoma, que o indivíduo ele fique atento. Como a Gabi colocou, a hepatite A ela é comum. Por quê? Porque hoje em dia a gente se alimenta muito na rua. A gente lava a mão quando se alimenta, a gente lava, mas nem todo mundo que manipulou o alimento lava a mão. E até que aquele salgadinho, aquela coxinha, aquele Jesus me leva que a gente come, ou aquele embutidinho ali, o iogurte com a granola, uma coisa que a gente às vezes busca no natural, muitas vezes ele é tão natural que a pessoa foi extremamente naturalista, não lava nem a mão. Então ela passou do que poderia ser natural, ela passou para o antinatural, sobrenatural, eu diria. E aí, normalmente eu vou ter um acometimento leve no início, caracterizo como uma gripe, como uma doença um pouco mais pesada que a gripe, mas não procuro um profissional para poder ver o que aconteceu. E aí quando eu procuro, faço o exame de sangue e vejo uma alteração de enzima hepática, eu consigo caracterizar o mau funcionamento do meu sistema hepático, do meu fígado. E aí eu posso verificar se esse fígado está ou não edemaciado. Normalmente o fígado não é palpável. No caso da hepatite ele pode se tornar tão edemaciado que ele fica dolorido, que a cápsula hepática ela não consegue distender. Vocês já foram no anatômico na sala? Já. Lembram do fígado quando viram que o fígado é um órgão duro, grande, que ele é meio esponjosão, assim, meio duro. Aquela cápsula hepática dele, quando o fígado incha, essa cápsula ela não distende. Isso causa uma dor assim, muito grande,
nessa região. Né? No caso do alcoolista, que também tem muitas vezes envolve uma hepatite, né, com droga, você consegue perceber um volume, né, bem apresentado aqui dessa região do corpo. Você olha, o fígado está bem visível, o fígado da gente não é visível. A gente pode palpar o fígado, mas você não visualiza o fígado numa extensão. Se visualiza, tem alguma alteração. Então, assim, a hepatite, de todas as doenças, né, que a gente está vendo, ela é uma doença que ela está concomitante ali, ela está conosco no dia a dia. E a prevenção, a primária é essa, a lavação de mãos, é o cuidado da manipulação do alimento, às vezes não oferecer o alimento para o colega, porque às vezes você foi no banheiro, lavou a mão, mas lavou aqui, ó. A gente já viu aquele, né, viu esse, o segurança a gente vê bastante locais onde você lava a mão, e muitas vezes você lava mal lavado, interdigital, doce na mão. Né? Essa região de polegar que a gente não lava, você lava a mão assim, muitas vezes, no rapidinho, 3 segundos, que é o tempo da torneira baixar, se é automática, você lava a mão e sai. Né? E daí você não dá uma continuidade, aí oferece o salgadinho pro colega. Ah não, deixa que eu pego aqui o Doritos, daí que dá na boca. Né? Pode acontecer, como também pode não acontecer. Né? O fato de muitas vezes pegarem naquele suporte do ônibus, depois sair do ônibus e botar a mão na boca. Caótica essa. Então assim, acontece naquela situação que a gente não bota no café. Que você não, imagina, não. E muitas vezes a gente contamina ali. E contamina você e contamina os outros indivíduos da família. Então é muito importante que a gente faça um mapeamento familiar também desse indivíduo. Orientando a família, no caso da consulta, né, porque a consulta não é normalmente só com o paciente, aqui a Lili veio com o acompanhante dela, e é isso que normalmente acontece. A gente vai fazer uma consulta integrada, em que passa pelo clínico, passa pelo enfermeiro, né, muitas vezes vai passar por uma medicação com o técnico, com o próprio enfermeiro, mas a orientação ela é a base de tudo. Porque não adianta só focar nesse indivíduo que tem a sintomatologia. Eu posso ter indivíduos que ainda estão desenvolvendo a sintomatologia e que não são evidentes. Ou eu posso ter uma criança que só vai ter icterícia, vai ter um desconforto, pode ter náusea e vômitos. Uma vez contaminado com hepatite, gente, né, por isso que na caso da doação do sangue, a pessoa é contraindicada, você vai desenvolver imunoglobulina. Alguns, outros não vão desenvolver. Grande parte dos indivíduos, eles desenvolvem um anticorpo específico contra a hepatite quando são vacinados. Eu sou um exemplo que não desenvolvo. Né? Eu já tomei 4 doses da vacina de hepatite, eu me perdi nas doses, acabei tomando uma dose a mais, fiz o meu exame e eu não possuo um sistema, né, eficaz de defesa do organismo. Por quê? Porque eu não consigo produzir imunoglobulina. Então, assim, isso contraindica o indivíduo a uma exposição a esse meio. E também já leva esse indivíduo a se preocupar 2 vezes. Então, nem todo mundo que é vacinado também vai desenvolver imunidade. Isso é bem importante que a gente tenha, né? Algum questionamento, gente? É isso? O Manu melhorou já? Fechada a Liliana, né? Aquela cara de doente mal.